Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós entraremos num assunto que na última vez que nós nos encontramos, há mais ou menos uns 15 dias, eu até já tinha colocado o aviso na porta, em que você vai entrar agora um assunto, entre um assunto e outro, Esse assunto ele é vital para você perceber que se eu saio da rua e vou para uma prova, eu não consigo ir bem, plenamente bem, numa prova de português. Então, procure perceber essa grande diferença. Você percebe que os concursos públicos atuais, e os antigos também, eles trazem um grau de novidade. Então, o inédito surpreende a todos. Inclusive o professor da matéria, quando fala, puxa, você viu que caiu, Isso que difícil que foi. Quando o professor fala que foi difícil, você tem que potencializar isso daí. Ok? Se você achou difícil, o professor também, então foi muito difícil, foi dificílimo, foi algo ao quadrado, ao cubo, tá bem? Então, essa situação do inédito é fácil de construir se você observar a noção de interpretação. O texto possui várias redes que se interligam, se comunicam, esses elementos linguísticos são cambiáveis, permitem estruturas gêmeas ou próximas, ok? E a prova começa a montar, então, uma interpretação local, de palavra a palavra, se aquela está vinculada a outra, em que você percebe que você está trabalhando um pedacinho do texto. Ou algo mais geral, algo mais global, que envolve elementos que estavam lá no primeiro parágrafo e no terceiro parágrafo. Você está administrando elementos maiores. Tá legal? E há a parte que nós poderíamos chamar de gramatical, que está lá cumprindo o seu papel, às vezes, de forma muito escandalosa ou de forma muito discreta. Ok? A estrutura X poderia ser construída de forma Y, e ali você está vendo a voz passiva se transformando, de repente, em voz ativa. Então, eu tinha que ter essas habilidades gramaticais para entender que, nesse momento, o grau de novidade é muito baixo, para não dizer inexistente. Então, se toda a prova, mais ou menos, tem de 30% a 50%, de 30% a 40%, metade das provas vem na base gramatical. Então, aí que você percebe que esse quesito é muito difícil de entrar na parte gramatical. Então, tem que começar a saber identificar o que é da gramática e o que não é da gramática. Aquilo que seria ruim até para mim. Nós tivemos uma prova domingo, eu fiz uma questão lá que o cara propõe, eu coloquei interrogação. Falei, agora, o que eu faço? Ele invoca várias noções e você fica em dúvida por causa disso aqui. É uma coisa que você fala assim, não é que eu não entendi a pergunta do cara. Ainda tem a malícia da pergunta dele. Ok? Por isso que quando nós tivemos nessa faixa aqui, o grau de previsibilidade, o grau de eu já sabia, o conhecimento já comum, que não se inova, tem que funcionar bem. Não é? Então pense no curso. O curso ele tem que vir e construir isso naquele que fala assim, professor, eu nunca estudei português. Professor, não abro uma gramática desde que nasci. É bonito escutar do aluno isso. Sacaram? Olha lá, eu nunca abri uma gramática na vida. Sacaram? É aquilo que você percebe, então, que para alguns é um território inóspito, é um deserto, é uma selva. Ele nunca viu o estudo gramatical. E essa seria a parte, então, que tem que funcionar muito bem. Estava lá uma construção em que se propõe uma reescritura, e daí apareceu mais ou menos assim, que exista dificuldades. Isso aí, gente, é moleza, sacou? Bati o olho nisso e falei, essa eu tenho certeza que eu não consigo errar.
Sacaram? Então é aquele momento que você percebe que numa prova em que uma errada tira uma correta, eu não posso, né, falhar. Então esse é um momento de concordância verbal muito simples, muito fácil de entender, muito simples de guardar na memória, sem renovação, sem conseguir inovar. Por isso tem que funcionar muito bem. Tá certo? Então nós vamos entrar na voz passiva. Voz passiva é sempre uma questão, e a voz passiva é uma voz de transformação. E a voz passiva vai nos apresentar uma estrutura antilógica. Você aplica a lógica e erra. Você se torna o homo sapiens diante da frase e, na realidade, erra. Você vai ter que aprender a conviver com esses problemas. Há momentos não racionais para aprender a regra gramatical. Tá bem? Se numa frase como essa, precisa-se de leis mais severas, né? Precisa-se de leis mais severas, mas também aplica-se as leis já existentes de uma forma precária. Opa, precisa-se de leis, no singular está correto. Agora, aplicam-se as leis, seria a forma correta. Você fala, professor, tudo igual, né? Não tem quem precisa, não tem quem aplica. Você não está indeterminando o sujeito, não. Na frase de baixo, nós temos um sujeito chamado sujeito paciente, sujeito da voz passiva sintética, né? E ainda eu poderia colocar aqui, ó, aplica-se ao cidadão as leis. Então, o que seria muito importante você perceber? Vamos só reforçar, então, aquilo que nós estamos montando aqui na sala de aula. Porque o inédito, aquilo que se inova, você vai consumindo, né? Tanto que de uma prova para outra, você não sabe o que caiu nem o que vai cair. Então, aquilo que é o conhecimento comum, você tem que funcionar. A parte semântica é a parte que envolve o conteúdo, envolve o significado. Isso aqui não se estuda. Isso aí é permanente na nossa aprendizagem. Em tudo que você disser, falar, pensar, escrever, passa pela semântica. Então, a semântica é o único capítulo, matriz, que não se move. Ele está o tempo todo sendo consultado, sendo verificado. Tudo bem? Por isso aqui nem se questiona. Ok? Há pessoas que começam a aprender a observar a preposição, mas não deixa o cérebro em casa. Né? Começa lá a preposição ali, a preposição lá. Mas não pensa se aquilo é um advérbio ou não é. Então o sentido está ali. Precisa sempre consultar o sentido. Daí nós temos a morfologia, que é a parte gramatical, então, em que se trabalha as palavras. As funções dessas palavras não pertencem à morfologia. Aí você está concebendo as palavras. Como elas se encaixam, como que elas variam. Vai para o plural ou não vai para o plural? Você pega uma palavra como menos, né? Esse o marca gênero ou não? Ah, no português, menos, esse o não é a marca de gênero. Diferente de menino. Ok? Menino, o o marca gênero. Em menos, não. Agora, alguns olham para isso e o que fazem? Né? Vem o gênero e variam para menos. Coma menos macarrão e menos feijoada, né? Porque vê o masculino aqui. Então, nesse momento, você está olhando para a palavra, vendo o que é radical, o que é prefixo, o que é sufixo, o que é variação, o que é flexão, o que é o passado, presente e futuro, o que varia e o que não varia. Tudo bem? E essa é uma parte que não é o jogo ainda. É uma parcela muito pequena do jogo. Numa prova, isso aqui é invocado muito de forma parcimoniosa, muito, sabe, é esporádico demais. O grande jogo se dá na sintaxe, em que você, ao harmonizar essa frase, essas palavras, ao redor de um verbo, constitui uma sentença, constitui uma proposição. É um raciocínio, é aí que você começa a pensar no homem como criador de linguagem, tudo bem? E as palavras, então, passam a se encaixar em funções. E uma das funções que você, pelo menos, deve dar destaque, são aquelas formadas com preposição mais substantivo. Substantivo ou um pronome que o substitua, né? Em que você está entendendo que esse termo, introduzido por uma preposição, é um termo menor na configuração. Às vezes eu fico ouvindo tanto função, 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 e eu não estou entendendo que a palavra que está por baixo
é a palavra funcionamento. Então, a palavra que tem a preposição introduzindo tem um funcionamento baixo dentro da construção. O poder dele, o poder de funcionar, é baixo. Sacaram? É aquilo que você vai falar assim, ó, eu vou colocar isso, mas isso não vai dar certo, não vai funcionar bem, por causa da preposição. Então, você começou a perceber que agora, ao harmonizar as construções, coloca a palavra em relação a um verbo, isso cria poder entre os termos. E o poder, né, ela gera um reflexo na superfície. E é com isso que você tem que imaginar o funcionamento. Tá bem? Por isso que nessa construção, antes de entrar no assunto, você já está preparado. Cara, o professor vem, aula após aula, efetivando isso na tua cabeça. Então, ao olhar para leis e para cidadão, você não se perturba mais. Agora, quem está naquela fase pré-histórica, não é ainda um ser vivente dentro dos estudos gramaticais, isso aqui, talvez ele tenha alguma sensação, mas não tenha exatidão. Tudo bem? De leis, o que é? Então, o aluno que está me acompanhando, né, o aluno que vai se tornando, vamos dizer assim, aquela pessoa que vai acompanhando o raciocínio, ele se embrutece e diz, não é sujeito. Sacaram? E no encarregar do mundo, os compromissos que vêm, um dia se aprende que é o objeto indireto. Aqui embaixo, ó, não é sujeito. E é uma questão que envolve não o raciocínio, não a semântica, e sim uma visão morfológica, que começa na morfologia. A hora que você fala que esse A é preposição, a hora que você fala que esse D é uma preposição, isso aqui então é uma visão da morfologia, que você aplica a sintaxe, chamando de leis e ao cidadão de objeto indireto. Então isso não pode ser mais doloroso. Saca? Você fala, isso é difícil. Não. Essa é a parte que tem que estar funcionando para que você abra espaço no cérebro para entender agora por que leis não é objeto direto. Por que leis, na frase 2, é o sujeito da frase. Não deixe esses elementos periféricos te atrapalhar. Tá bem? E no final do dia de hoje, olhar para esse C e dizer com naturalidade, índice de indeterminação do sujeito. Olhar no C de baixo e chamá-lo de pronome apassivador, com naturalidade. Sacaram? Que ideia é como se fosse uma premiação. Né? Você fez tudo isso, classificar o C é como se fosse um prêmio, fosse algo que você recebe gratuitamente, como, né, o sacrifício é compensado aqui. Tá bem? Então hoje nós vamos trabalhar a voz passiva e percebam isso. A chance de ter voz passiva na prova é muito grande. Onde que ela cai? Ou ela cai na parte gramatical, ou ela cai naquela situação em que você pensa que envolve o sentido, que pensa que está trabalhando o texto e na realidade é a gramática pura. Tá bem? Então vamos perceber a voz passiva dentro de uma visão extensiva. Você vai degrau a degrau, mas nunca perdendo de vista, então, isso que nós chamamos de roteiro. A formação do roteiro é muito importante. Né? O roteiro, no seu material didático, deve ali compor uma página luxuosa em que, ao reestudar, você vai ali e vê a voz passiva em seus constituintes mínimos. É aquilo que é reativado na tua memória por causa dessas informações convividas. Trabalhei muito isso daí. Não é? Então, a primeira noção é a noção de que a voz passiva ela tem uma regra. Sem essa regra, eu não consigo constituir a voz passiva. Tá bem? Essa regra é ter verbo transitivo direto, objeto direto na voz ativa. É isso que vai ser a chave que abrirá a voz passiva. Se na voz ativa eu não tenho VTD, não tenho, portanto, objeto direto, eu não crio a voz passiva. Tá bem? Então a voz passiva ela é gerada a partir desta combinação. VTD mais objeto direto. Temos também o VTDI. Não tem problema. Tá certo? Olha lá, a parte I é a parte imaculada. É a parte que já vem marcada dizendo, eu não presto. Não olha para mim, não se preocupe comigo.
não é? A parte I já está te dizendo, eu tenho uma preposição, eu tenho um valor menor, e essa preposição vai comigo para o resto da vida. Eu já nasci com ela, ok? Essa regra te leva, então, a uma transformação. E a palavra transformação traz esse prefixo que significa além. Então é lógico que as formas vão mudar. As formas não ficarão as mesmas. Um jogo de poder entra aí, ó. É forma que vai além da original. Eu deixo de ser o que era. Transformação. Não é? E por fim, o item 3. Se há transformação, há seres envolvidos. Os entes envolvidos, eu preciso saber quais são eles. Ok? É isso que eu tenho que estudar para dominar a voz passiva. Então, vamos projetar de novo aquela frase em que você retoma algumas noções. Olhem lá. Na frase, então, o menino lê o livro. Você tem, então, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. O que é a voz ativa na tua memória? Vamos lá. Volta aí dentro de você e teorize, dizendo, ó, o que é a voz ativa? Eu aprendi lá no meu passado remoto que a voz ativa é a voz em que o sujeito pratica ação. Depois eu tive que conviver com várias contradições. Por exemplo, o homem apanhou da mulher. Que voz que é essa? Você é obrigado a dizer que é voz ativa. Mas o cara chega aqui com o olho roxo. Você fala, o que aconteceu? Ah, deu uma cabeçada na mão da minha mulher. Sacaram? Só se for assim, para ser voz ativa. Né? Eu dei uma cabeçada na mão dela. Não. Nós sabemos que quem apanha recebe muitas ações às vezes. Não é isso? Mas você tem que chamar de voz ativa. Aqui o sujeito está recebendo a ação e não é nada carinhosa a ação. Né? Aí que você percebe, e aí? E aí que a teoria é uma artificialidade. A língua é muito maior do que a teoria. Né? Então você vai se apoiar no sentido, sujeito, pratica ação? Não, eu parei de fazer isso e passei a olhar a constituição do verbo. A forma do verbo, a forma como o verbo está constituído, mais o sentido do sujeito, somando então a forma verbal mais o sentido do sujeito, é aí que eu vou dizer, opa, isso daí é voz ativa. Sacaram? Então não é só pelo sujeito, pelo que ele traz, mas também pela forma do verbo. E aí começa a somar então, sacaram? Ó, semântica mais sintaxe. Né? Semântica mais sintaxe mais morfologia. Qual que é a forma do verbo? É assim que você começa a entender que às vezes a gramática foca muito um e pouco o outro. Para definir a coisa numa frase, tem que fingir algumas coisas e mostrar outras. Tá bem? E você vai administrando a teoria para não enlouquecer. A teoria ou esclarece ou confunde. A hora que esclarece, você usa. A hora que confunde, você esquece. Você fala, isso aí não presta. Tudo bem? A teoria não passa de uma artificialidade. São várias teorias. A realidade é uma só. Eu tenho que entender isso. A língua é muito maior do que a teoria. Então eu estou administrando a teoria. A teoria não pode me atrapalhar. Essa é a voz ativa, então, primeiro pela forma do verbo. É isso que eu tenho que entender. Ok? Daí temos a voz passiva, que deve entrar em nossa vida com uma bifurcação. Esse que é o problema. E os nomes vão dizer muita coisa. Temos a voz passiva analítica. Analítica é uma palavra de origem grega que significa separação, divisão. Eu tenho que entender isso. Fazer análise é pegar um todo e perceber as partes que compõem esse todo. Por isso que toda hora que aparece a palavra análise analítica significa divisão, separação. E aqui está um dos segredos. Ó. Como que eu olho para a voz passiva analítica e sei que é a voz passiva analítica? Porque eu tenho o verbo ser mais o particípio. Sacaram lá? Eu olho para a forma do verbo, é o verbo ser. É, foi, será, era, fora, mais o particípio do verbo. Então lá atrás eu aprendi que a voz passiva é a voz em que o sujeito sofre ação. Ótimo, é uma verdade.
Não há dúvida disso. Mas agora eu também passo a ler a forma do verbo. É estudado, é analisado, é visto, eu estou na voz passiva analítica. Tudo bem? O objeto direto agora ganha um papel decisivo. Ele que era uma porcaria na voz ativa, algo que sofre ação, que recebe ação, é algo que é, né, fraco sintaticamente, agora vem extremamente poderoso, ocupando o poder que só o sujeito pode ter. Então ocorre nela uma permuta, uma transformação. Vai dormir objeto direto e acorda sujeito. Eu tenho que entender que isso será muito importante, entendendo que nem toda frase será simplista desse jeito. Nem toda frase vem na ordem direta. Eu tenho que saber montar aquilo que vai estar caótico aos meus olhos. Tudo bem? O sujeito da voz ativa, ó, desce completamente sem poder na função de agente da voz passiva. Ele perde o poder agora, não influi mais no verbo, passa a ser um complemento verbal. Antes ele era reto, olhava para o verbo falou, tá bom, já entendi. O sujeito mandava no verbo. Agora, essa criatura desce para cá sem poder algum. Então, pelo menino, é o nosso agente da voz passiva. Tudo bem? Perceba que desce sem poder e ainda recebe uma preposição. O pelo é a preposição por, mais o artigo o, é que você vê como está sendo rebaixado. Rebaixado e humilhado, porque ganha uma preposição. Tudo bem? Por isso, quando eu voltar para a voz ativa, eu tenho que administrar isso aí. Né? O agenda passiva voltará a ser sujeito e perde a preposição. Né? Há uma permuta, mas há uma transformação. A forma está mudando. Aqui em cima, sem preposição. Lá, preposicionado. Tudo bem? E o verbo, esse que é o grande elemento a ser trabalhado, vai ficar o livro é lido. Verbo ser mais o particípio. Verbo ser mais o particípio. Lá em cima era um verbo, aqui embaixo vão ficar dois verbos aos seus olhos. Por isso que é analítica. É a voz que se divide. Ok? Então temos aqui o verbo auxiliar mais o verbo principal. Ah, professor, você cometeu uma falha. Não dá vontade de falar isso? Essa falha é para ver o grau, né, de dormência do aluno. Sacaram? Né? Ninguém falou, passou 1 minuto, ninguém falou nada. Mas eu escutei o burbulinho, né? A água começava a ferver. Então vocês sacaram, ó, tá aí uma das questões de prova. Não é? A distração, a atenção, né, o raciocínio. Aqui em cima, nós temos um verbo conjugado no PPI. O que é o PPI? Pretérito perfeito do indicativo. E aqui embaixo o verbo é está no presente do indicativo. Opa, não houve uma permuta, não houve uma troca, não houve uma transformação que respeitasse o tempo. Por isso que não é. Vamos arrumar isso aí, ó. O correto é foi, em que você usa o pretérito perfeito do indicativo no verbo auxiliar. Pronto. Você sai, então, da base. Isso aqui é a base. Tudo bem? Qualquer concurso público que você trabalhar, esse é o lugar comum. É o ponto em que todos partem. Daí você vai perceber que alguns concursos começam investindo em confusões. Então venham para cá, por favor. Ó. Qual que é a primeira e grande confusão? Né? O tempo verbal. O tempo verbal se transformará naquilo que é o mais requisitado para gerar problemas na transformação. Se eu não sei administrar presente com presente, passado com passado, futuro com futuro, eu não entenderei. Tá legal? Ontem uma aluna trouxe uma frase de uma alternativa, que era, vou colocar assim para vocês entenderem. Ó. Se eu ler o livro, sabe o que a aluna falou? Eu não consegui passar para a voz passiva. Sacaram? Porque para olhar aqui e chamar isso aqui de futuro do subjuntivo, precisa ter uma maturidade linguística, né? É normal você falar, isso é infinitivo. Não. Se eu ler o livro, é uma ação do amanhã. Isso é o futuro do subjuntivo.
E o verbo ser. E o verbo ser, no futuro do subjuntivo, como que ele fica? Se o livro for lido por mim. Tá legal? Então a mecânica de transformação é a palavra exata, mecânica. A mecânica de transformação eu preciso dominar já. Ou melhor, já trouxe da 5ª série. O menino leu o livro foi lido pelo menino, eu já sabia desde a 5ª série. Ok? O que eu tenho que sentir é como que a prova vai tumultuar isso daí. Como que ela vai me poluir essa realidade. Tá legal? Eu tenho que ir para novas situações. A mecânica do 1, 2, 3, qual que é a mecânica? A regra, a transformação e o controle das peças, eu já sabia. Eu só estou iluminando e fortalecendo. Para entrar, então, naquilo que nós vamos chamar das maldades da prova. Onde que a prova investe em confusão? Vocês vão ver que o número 4 é o tempo. O número 5, vocês vão perceber daqui a pouco, são os problemas da concordância. Então já não é mais problema de voz passiva. É problema do tempo do verbo, a conjugação, é o problema da concordância. Daqui a pouco aparecem locuções verbais, daqui a pouco aparecem pronomes, sacaram? As maldades que a prova traz para te tumultuar, aí é uma experiência focalizada na banca. Mas o motorzão tem que estar funcionando, sacaram? Esse 1, 2, 3 tem que estar funcionando. Tanto que uma banca, a Fundação Carlos Chagas, ela já forma a questão no número 1. Ele sabe da inoperância do candidato. O candidato não sabe fazer análise sintática. Ela já vai e cria uma questão aqui no número 1. Vamos observar o que seria, então, essa questão do número 1. Vamos lá. Olhem lá comigo. Ó. Ela lança a seguinte questão. A única frase que não admite transposição para a voz passiva. Essa é uma questão clássica da Fundação Carlos Chagas. Tá bem? Se você não tiver provas com a Fundação Carlos Chagas, não tem problema. A Fundação Carlos Chagas é uma academia. Você se fortalece mentalmente. Para entender essa questão, você está fazendo muita análise sintática. Tá bem? Na minha apostila, eu estou na página 67, é isso? Estamos na página 67, é o nosso terceiro quadrinho aí na página 67. Né? Na letra A, podemos repetir. Então você está tendo que voltar lá no começo, entender locução verbal. Podemos repetir não é um verbo, é uma locução verbal. Isso na concordância verbal vai ser muito importante. Tudo bem? Então vamos começar a entender locução verbal. Podemos repetir, podemos é verbo auxiliar, repetir é o verbo principal. Quem que manda? Quem que manda é o repetir, que é o verbo principal. Quem repete, repete algo. Então vá no repetir e diga VTD, uma experiência científica, objeto direto. Por isso que a voz passiva da letra A, ela está liberada. Ela trouxe VTD mais objeto direto. Daí o aluno geralmente fala, professor, mas como ficaria a voz passiva? Não. Agora você não precisa criar a voz passiva. Tudo bem? Qual que não admite a voz passiva? Aquela que não seja VTD. E repetir é VTD. Repetir uma experiência, repetir é VTD, uma experiência é objeto direto. Daí o aluno fala, mas professor, eu quero transformar. Então, eu pego esse aluno, né? Tá certo? Olha lá, como ficaria? Ó, uma experiência científica pode ser repetida por nós. O nós está ali oculto. Sacaram? Nós podemos repetir uma experiência pode ser repetida por nós inúmeras vezes. Então o aluno fala, professor, tá bom, obrigado. Ele faz a letra A e para de transformar. Porque essa daí não é a construção em que se treina a transformação. Essa é da análise sintática. Você consegue achar VTD? Consegue identificar o verbo transitivo direto? Você está treinado para isso? O básico funciona na tua cabeça? E depois, numa revisão, aí sim, depois de ter passado por tudo que nós vamos passar, volte aí e brinque de voz passiva. Tudo bem? Sacaram como foi difícil construir a letra A? Uma experiência pode ser repetida por nós inúmeras vezes. Não é agora que você tem que ter essa habilidade. A habilidade agora é olhar para o repetir, VTD. Uma experiência, objeto direto. Voz passiva liberada. Letra B. Os
bons cientistas consideram o caminho traçado por seus antecessores. Os bons cientistas, sujeito, consideram, não é verbo de ligação, não é verbo intransitivo, e quem considera, considera algo. Está aí. Consideram é VTD, o caminho traçado, objeto direto. Voz passiva liberada. Tudo bem? Na voz passiva ficaria o caminho traçado é considerado. O caminho traçado é considerado. Mas, Sacaro, não gasta essa energia agora. Se concentre em achar o VTD mais o objeto direto. Na letra C, os melhores charlatões não resistem ao inquérito. Né? Então, a letra C é a alternativa a ser assinalada na prova, porque temos o sujeito, os melhores charlatões, o advérbio não, resistem. Aí que você tem que parar e entender, que é aí que é o problema. E quem resiste, resiste a um inquérito. Tudo bem? Há um momento que não dá para mentir para si próprio. Ao olhar para aquele A do inquérito, o que é aquele A? Se você souber, você mata a charada. Se não souber, continua selvagem, embrutecido. Você lê a frase e entende, mas não saberá analisar a frase. Não saberá decompor e dar funções. Quem presta e quem não presta. Tudo bem? Então, ali temos a preposição a, resistem a um inquérito, resistem é VTI, ao inquérito, objeto indireto. Está aqui, ó. Vamos voltar para a regra. Qual que é a regra que permite a transformação de voz ativa em voz passiva? O verbo tem que ser transitivo direto. No mínimo, VTD. Se ele for algo além, não tem problema, mas o mínimo é ser VTD. E na letra C que nós estamos trabalhando, o verbo resistir é VTI, verbo transitivo indireto, ao inquérito, objeto indireto. Tá bem? Vamos para a letra D. Na letra D, ó que bacana, ó. Qualquer um de nós é o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Não é o nós. Tá legal? Qualquer um de nós é o sujeito. Mas qual é o núcleo? Não é o nós. Vá criando essa habilidade. O núcleo é o um. Ok? A palavra um funciona aí como núcleo do sujeito. E por isso que o verbo deseja está no singular. Ok? Vá criando essas habilidades. Não é hora de aplicar, mas já vá percebendo isso. Ok? Qualquer um de nós deseja compreender. O verbo compreender é VTD, nosso vasto e misterioso universo, objeto direto. Por isso que a voz passiva está liberada. Compreender é VTD, vasto e misterioso universo, objeto direto. Na letra E, que bom se conhecêssemos, o nós é o sujeito oculto. Sacaram? Vai fazendo análise, ó. Achar primeiro o sujeito, eliminar esse lugar que é importante, nós conhecêssemos. Quem conhece, conhece algo. Onde está o que se conhece aí? Todas as forças responsáveis. Ok? Então, conhecêssemos é VTD, todas as forças, objeto direto, voz passiva liberada. Ok? Você vai dizer assim, professor, isso aí, né, cai na prova da Fundação Carlos. Sim, há uma rotina de cair. E quando isso cai, você tem que perceber que é uma habilidade cobrada. A habilidade cobrada é a análise sintática. Você consegue distinguir VTD de VTI? É isso que a prova te pergunta. Olha uma outra questãozinha no mesmo tom. Vamos lá. Não admite voz passiva. Então, se não admite a voz passiva, é porque não é VTD. Ok? Não admite voz passiva, não é VTD. O autor do texto estabelece uma distinção. Vai no estabelece, coloca VTD, uma distinção, objeto direto. O autor estabelece uma distinção, estabelece a VTD, uma distinção, objeto direto. Voz passiva liberada. Letra B. Toda medida econômica deveria pressupor. Sublinha ou deveria pressupor? Vai colecionando. Deveria pressupor é uma locução. Não é um verbo, é uma locução. Deveria pressupor. Saiba conversar com o patrão. Quem manda na bagunça aí é o patrão. Então vai no pressupor e fala, ó, pressupor, você é o patrão. Como que você transita? Então ele te diz, ó, quem pressupõe um padrão ético. Pressupor é VTD,
um padrão ético, objeto direto. Por isso que a voz passiva está liberada. Tudo bem? Quando terminarmos a voz passiva, volte aí. Aí você vai estar habilitado para criar a voz passiva disso aí. Um padrão ético deveria ser pressuposto por toda medida econômica. Não é hora de você gastar toda essa energia. Talvez até falte condicionamento para fazer a voz passiva agora. Tá bem? Mas entenda que pressupor é VTD, um padrão ético, objeto direto. Por isso que a voz passiva está liberada. Na letra C, a um economista ético não ocorrem soluções meramente técnicas. Esse é o pulo do gato. Entendeu essa frase? Deu um salto para frente. Não entendeu essa frase? Afunda-se no pântano. Sabe quando você está na areia movediça? Você fala, para onde eu vou, professor? Para trás ou para frente? Não. Você está no mesmo lugar se afundando. Tudo bem? O A, que ali começa a construção, não fui eu que criei. Saca? Dá a impressão que eu fui lá e criei essa frase. Não. Essa é uma frase que caiu num concurso público. E por que cai? Porque quem não tem uma base morfológica, sintática, olha para isso e não sabe classificar o A. A um economista, ele olha para aquele A não significa. Tudo bem? Eu olho para aquele A, chamo de preposição e imediatamente digo, um economista ético não é o sujeito da frase. Portanto, a frase está na ordem inversa. Sacaram? Se o economista não é o sujeito, está aí no primeiro posto, não é a ordem direta isso aí. Está bagunçada a frase. Eu vou querer endireitar essa frase. Tá bem? Procurem perceber que no futebol contemporâneo, o Barcelona é um dos times, né, que levanta muitos elogios, apesar das últimas derrotas, né, das não conquistas, tá certo? Mas ele é sufocante, ele vai, né, gerando um momento que você fala assim, o cara ficou o jogo inteiro com a bola, ele vai fazer o gol. A Fundação Carlos Chagas também tem uma estratégia sufocante. Ele te dá frases em ordem inversa. Ele te joga a frase bagunçada. Se você ler a frase do jeito que ela está no papel, você vai perder. Mais cedo ou mais tarde você vai errar uma questão. Mais cedo ou mais tarde você não vai conseguir entender o problema. Então a frase está bêbada, você vai lá, dá um banho na frase, dá uns tapas na cara, fala acorda, sabe? Você fala, ó, a realidade é outra. Você tem que endireitar a frase. Tá bem? A oração na ordem direta é soluções meramente técnicas, sujeito. Soluções meramente técnicas, sujeito. Não ocorrem, verbo. Não ocorrem a alguém. Ocorrer não é verbo de ligação. O verbo ocorrer traz um complemento. Por isso que é um verbo que transita e não é intransitivo. Ele transita e exige preposição. Se não ocorre, não ocorrem a alguém. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto. É por isso que a voz passiva é proibida para ele. Tá bem? Quem está começando a se preparar para concursos, quem faz prova, por exemplo, para analista de tribunais, né? Que geralmente a Fundação Carlos Chagas tem o costume de fazer as provas, né? Essa é uma questão que a pessoa traz para mim e fala assim, professor, eu não entendi a questão. Não sei o que o cara está querendo. Sacaram? É análise sintática pura. É o momento em que ele fala assim, ó, o brasileiro não sabe fazer análise sintática. Tá bem? Marque a letra C, coloque em cima do ocorrem VTI e diga para a cabeça, para criar a voz passiva tem que ser VTD e não VTI, como aparece na letra C. Tá bem? Vamos agora fazer a D e a E por desencargo de consciência. Vamos lá. Refrearia é o verbo, o ritmo é objeto direto. Refrearia é o verbo, o ritmo é o objeto direto. Na letra E, costuma enfrentar. Enfrentar é o VTD, enfrentar é o verbo principal e é VTD, os desafios, objeto direto. Ok? Ah, professor, e da modernidade? Relaxe. Finja que você não viu. Coloque o dedão em cima e olhe para o núcleo, os desafios. Tudo bem? Esse da modernidade está aí para te poluir o ambiente, para te atrapalhar. Ok? Não passa de um junto ao nome, junto aos desafios. É o adjunto adnominal. Saber analisar é saber separar. Eu tinha que olhar para desafios e não para a modernidade.
não é? Então ali enfrentar é o VTD, os desafios, o objeto direto, tá bem? Então agora observem que você entra nesse outro estágio. Você fala, professor, beleza, o primeiro estágio eu entendi que é a regra. Para criar a voz passiva, preciso de VTD. Qual que é a segunda parte? A segunda parte é dominar as peças. Eu acho que todos vocês aqui têm uma maturidade muito boa em relação à vida e aos seres com os quais vocês convivem, né? Eu acho que vocês já tentaram arrumar alguma coisa na vida, não tentaram? Um ferro de passar roupa, sei lá, um ventilador, né? Brinquedo de criança, principalmente. A minha filha pensa que eu sou uma pessoa que arruma os brinquedos. Eu falo assim, traz na oficina do papai que o papai arruma, né? Então, já está estragado, eu falo, não estou nem aí, eu abro, né? Mexo nas bonecas, lá vejo a parte íntima das bonecas, tudo. Não vejo problema nenhum nisso daí, tá certo? Mas sempre sobra parafuso, porca, mola. Eu fecho lá, vou ligar nenhum funciona e sempre sobram peças. Então, na voz passiva, é isso que você tem que entender. Você está operando uma coisa, e operar está ligado à manipulação, a trabalho. A ópera é trabalho. Né? Você está mexendo numa coisa e você sabe quais são as peças envolvidas. O que tem além, o que está preso a esses elementos, relaxe. Você tem que dominar essas peças. Voz ativa, sujeito, VTD, objeto direto. Tudo que vier pendurado nisso, adjuntos, complementos, objeto indireto, advérbio, relaxe. Essa pureza do olhar, essa limpidez do foco, que vai te levar a entender o que deve ser, né, transformado. Tá bem? E os livros foram lidos por ele, é a transformação da voz passiva. As bancas tendem a focar o verbo. Leu, foram lidos. Saber ter esse molejo na transformação do verbo. Né? No português, ele leu os livros, então, equivale a dizer os livros foram lidos por ele. Você fala, mas como que equivale? É tudo diferente. Quando nós fizemos um simulado, e podia entrar com recurso, um aluno entrou com recurso, querendo dizer que a voz passiva analítica era completamente diferente da voz ativa. Sacaram, então? Então você vai na tua cabeça, e nesse lugar você fala, ó, a frase 1 equivale à frase 2. Se eu pego a frase 1 e transformo na 2, elas são equivalentes. Ok? E por isso você tem que entender que há grandes contrastes, há intenções diferentes, há coisas que se apagam e outras que se acendem, mas elas têm o mesmo peso, têm o mesmo valor, elas se equivalem, se auto-trocam, fazem um câmbio entre si, há uma permuta, tá bem? Por isso que eu tenho que estar muito bem treinado em relação a isso. Veio a prova do CESP e ela te pergunta assim, ó, a oração, seriam apurados os votos a favor, os contrários e o saldo de votos? Está na voz passiva? Sim ou não? Então, olha lá. Por onde você está identificando a chamada voz passiva? Em que lugar você focou para chamar voz passiva? Alternativa correta. Eu foquei no seriam, que é o verbo ser, mais apurados, que é o particípio do verbo apurar. Sabe aquela coisa que eu aprendi lá na pré-história? Ah, o sujeito sofre ação. Isso eu só vou confirmar na saída. Antes eu me identifiquei com aquilo lá, ó. Seriam apurados. Ah, professor, cadê a agenda passiva? Opa, não é porque você tenha, né, 10 correntes de ouro que você vai usar as 10 ao mesmo tempo. Sacaram? Eu tenho uma tia, que é lógico que eu não vou identificar, se ela me joga uma praga, né? Ela adora peças com ouro, né? Joias e tal, mas ela tem o exagero de usar muitas ao mesmo tempo. Às vezes dá a impressão até que ela está ficando corcunda por causa da quantidade de peças que ela usa na orelha, no pescoço, né? Ainda bem que ela não aderiu à moda de piercing, essas coisas, mas é muita coisa no lugar só. Tudo bem? Ou seja, há coisas importantes, há coisas secundárias. Perfeito? Então, a agenda passiva eu posso usar como não posso usar. Poderia estar lá, ó, seriam apurados pelos técnicos, seriam apurados pela mesa. Eu poderia colocar o agenda passiva, mas é uma peça móvel. Agora ele é complemento. Muito importante ter o sujeito. Qual que é o sujeito? Os votos a favor,
os contrários e o saldo de votos. Você está fazendo análise sintática, análise morfológica. Olha o verbo ser, olha o particípio. Isso é morfologia. Essa morfologia te ajuda a identificar uma estrutura sintática, que é a voz passiva analítica. Tudo bem? Vocês acreditam que há pessoas que olham para votos, olham para contrários e saldo e chama de objeto direto? Tudo bem? Se alguém entra na casa da minha mãe, xinga minha mãe de filho, né? Aliás, entra na minha casa e xinga minha mãe, eu vou ficar muito ofendido. Se o cara me xingar, né, mandar eu tomar em algum lugar, você é um fresco, tal, eu não vou me importar, porque eu sei quem eu sou. Mas quando ofende a mãe da gente, mesmo sabendo quem é a mãe da gente, você vai tirar a satisfação. Então, chamar o sujeito de objeto direto é uma grande ofensa. E na voz passiva, chamar alguma coisa de objeto direto é uma ofensa muito profunda, porque não existe objeto direto na voz passiva. Tudo bem? Então, voltem para cá e entendam a beleza da palavra transformação. Ok? Transformação. Foi objeto direto, virou sujeito. É esse o desenho que está se montando entre a voz ativa e a voz passiva analítica. Então, quando estiver na voz passiva, falar em objeto direto é criminoso. Sacar? Você vai invocar ali a honra daquela família, você vai arranjar briga. O objeto direto, então, existe na voz ativa, nunca na voz passiva. Porque ele se transformou em um sujeito. Tá legal? E eu acho muito bonito você invocar a palavra que nós usamos no dia a dia para classificar algumas pessoas que trabalham na madrugada, né? Geralmente com pouca roupa, muita maquiagem. A pessoa, de repente, está trabalhando no dia a dia, é teu amigo, está numa boa, de noite é um transformista. Né? E todo mundo aqui teve, com os anos 90, principalmente, aquela imagem do drag queen. Né? Da transformação que um drag queen. Teve até a Priscila Rainha do Deserto, né? Que é um filme maravilhoso, a estética daquele filme, as plumas, as roupas, né? É algo fantástico, é apaixonante. Dá vontade até de entrar no filme e participar, assistindo sempre, né? Mas aí que você percebe, né? O professor se soltou muito, né? Não é isso? Então eu percebo, é isso que você tem que entender, há uma transformação. Né? A pessoa está lá, de repente, no teu trabalho diário, sério, às vezes usa um bigodão, tal, tá lá, né? Mas de noite, de repente, ao trabalhar, no período noturno, se transforma. Você não pode invocar aquela pessoa do dia no período da noite. É isso que eu não posso perder de vista. Ó. Não existe objeto direto na voz passiva. Se eu disser, eu estou na voz passiva, nem fale o nome objeto direto. Tá bem? Então voltem para lá, e essa é a frase número 1, ó. Essa é a frase de inauguração. Essa é a primeira frase em que você está olhando a voz passiva e recalculando o voo. Tudo bem? Como que eu vou identificar a voz passiva? Pelo verbo ser mais o particípio. A ordem inversa no português é rotineira. Eu preciso endireitar as frases para me entender, não é entender a frase. Senão eu vou ficar sempre no escuro. Os votos a favor, os contrários e o saldo de votos seriam apurados. Essa é a ordem direta, esse é o sujeito, aquele é a voz passiva analítica. Ah lá, então aí que vai ocorrer um grande problema, né? Nós vamos ter aqui, por exemplo, o verbo ser mais o verbo transitivo direto na forma do particípio. Tá legal? E daí o aluno nos pergunta, ok? Se esse verbo perde a transitoriedade, ok? Então é aquela coisa assim, eu tenho um primo que ele é palmeirense, nasceu palmeirense, tem foto de criança com palmeirense. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de tirar foto, no interior era muito comum, né? Passar um cara com uma charrete, com bode, e daí tirava a foto naqueles binóculos pequenininhos, né? Que você olhava a foto minúscula assim, daí o cara passava depois de uma semana vendendo aquilo, tem uma foto dele, camisa do Palmeiras e tal, e depois ele cresceu e por causa das más influências virou corintiano. Todos os amigos eram corintianos, aquela festa, aquela farra, aquele monte de gente alcoolizada e tal, ele falou, vou virar corintiano. Mas lá dentro, né, há uma alma palmeirense que até o final da vida, quando ele estiver lá nos momentos de loucura, ele vai voltar às raízes, sacaram? Então agora você vai olhar na voz passiva e vai dizer, vai ter
objeto direto? Não. O verbo deixou de ser VTD? Deixou, mas ele tem uma alma VTD. Por isso até dá para colocar entre aspas. Porque o único que acessa a voz passiva qual que é? O verbo transitivo direto. Então ele não perdeu a alma dele. Você está olhando para ele e você fala, não é mais VTD, não tem mais objeto direto. Mas lá no fundo da alma dele você está vendo que ele é o quê? Um VTD, que é o único que acessa a voz passiva. Então aqui você vai encontrar, por exemplo, ó, lido, observado, analisado, comprado, perdido. É o verbo de natureza transitiva direta, de natureza. Só que aqui nunca mais ele vai ser pleno. Né? Ele só foi pleno lá na voz ativa. Aqui não vai ser mais. Não. Então, que você conclui uma prova, não pode perguntar a classificação de um verbo na voz passiva. Porque você fica com o pé lá ou trocar. Como que você vai classificar? Não é? Mas ele tem alma de VTD. Ele tem alma de palmeirense, como meu primo lá. Né? Usa a camisa do Corinthians e tal, mas é palmeirense. Sacaram a complexidade da vida dessa pessoa? Nunca mais vai ser feliz. Né? O meu primo nunca mais vai ser feliz. Tá certo? Então, voltando agora a esse momento inaugural, que você está identificando peças, ok? Olha lá, olha a próxima frase aí, ó. No trecho, talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nesse momento, é uma frase complexa, porque ela traz uma tríplice estrutura verbal. Se eu fosse você, eu sublinharia o tivesse sido feito. Tudo bem? Tivesse sido feito é uma estrutura tríplice, que não é a hora de você mexer nisso. Mas observe as peças ao redor disso. O aquilo e o por gente. O que é o aquilo? E o que é o por gente? Hoje, graças à preposição por, a palavra gente tem que ter um desvalor. Ok? No mercado, isso aí você fala, ó, isso aí não vai dar nada. Né? Por gente não tem valor nenhum. Ok? Valor de mercado agora, 0. O verbo concorda com gente, sujeito da oração na voz passiva? Então você diga assim, primeiro, frase ingênua? Depende. Ela só é ingênua se você tem um domínio sintático. Segundo, por que uma prova ainda faz perguntas desse tipo? A inoperância do estudioso do Brasil. Sacaram? É natural que você olhe para gente e gente seja uma palavra forte, porque envolve o ser humano. Já a palavra aquilo é um pronome neutro, né, que não tem consistência nenhuma. E daí? Aí são papéis sintáticos, são ocupação de funções. O aquilo é o sujeito, o por gente, o que é? Agente da voz passiva. Com quem que o verbo concorda? Com o sujeito aquilo. Tá bem? O verbo tivesse sido feito concorda com aquilo. Ok? O que está no papel é aquilo, sujeito. O verbo concorda com aquilo, sujeito. Portanto, a palavra agente não é o sujeito, é o agente da voz passiva. Tá bem? Observe agora aquilo que você vai ter que fazer até o cérebro calejar. Pegar frases que estejam na ativa e transpor para a passiva. Pegar frases que estejam na passiva e transpor para a ativa. Isso será um trabalho de análise sintática e de muita manipulação. Tudo bem? Esse era um dos trabalhos prazerosos na escola. Algo que você tem que olhar, separar. Era algo muito próximo da lógica. Tá bem? Esses meios, sujeito, sempre vai fazendo análise sintática. Esses meios, sujeito, desrespeitam, não é VL, não é VI. Tá bem? Você já sabe que é verbo que transita. Desrespeitam a consciência e a liberdade. Esses são os dois núcleos do objeto direto. A consciência e a liberdade. Da pessoa moral, nem olhe para isso. Da pessoa moral é um junto ao nome, é um adjunto adnominal. Aprendendo a selecionar. Quais são as peças? Desrespeitam a consciência e a liberdade. Tá bem? Então você tem uma voz que é ativa. Ok? Tem um objeto direto com dois núcleos. E agora começam as estratégias. Você já sabe que o desrespeitam vai aparecer entre o verbo ser mais o particípio. Tá bem? Então,
para eu dominar isso aí, eu tenho que olhar o tempo que é o desrespeitam. Para poder saber o tempo que vai ser do verbo ser. Desrespeitam, está em que tempo? E aí eu prezo o seguinte. Todos aqui têm plena consciência que ao dizer eu te amo, eu te amei e eu te amava, se você chegar perto de uma pessoa e disser ou uma ou outra, você vai provocar reações completamente diferentes. Concordam? Principalmente se for um homem dizendo para uma mulher. Né? A mulher dizendo para o homem, às vezes o homem fala, graças a Deus. Sacaram? É a única coisa que eu esperava ouvir de você, graças a Deus. Agora a mulher não, né? Se, por exemplo, eu chego em casa e digo eu te amo, é beijo, carinho, o olhar brilha, né? A pessoa que é, vamos dizer assim, querida por outra, é um prazer enorme. Porém, se eu chegar em casa e disser, eu te amei, do beijo vai para o tapa imediatamente. É um ato agressivo, sacaram? Beliscão, arranhão de mulher. Né? Você já viu unha de mulher curta? É muito difícil. Né? As unhas das mulheres são sobressalentes, próximas de uma garra. Né? Tirando o Zé do Caixão, é muito raro o homem com essas unhas. O homem que usa a unha um pouco comprida é geralmente quem trabalha em ônibus. Né? Aquele que está ali recebendo dinheiro. Podem reparar quando pegarem ônibus na vida. Ele tem a unha do dedinho um pouquinho maior. Né? Para poder contar, agilizar o dinheiro, tudo. É um problema técnico, não é frescura. É só a unha do dedinho. E o Zé do Caixão. Né? Sacaram? E todos se perguntam, como que o Zé do Caixão faz? Né? Mas eu encontrei há alguns dias, ele não tem mais as unhas. Né? Ele já cortou, mantém aquela aparência cadavérica, mas ele não tem mais as unhas. Né? Que era um mistério, como que ele fazia na hora? Né? Tá certo? Então, eu te amei, vai provocar muitas dores e sofrimento. E eu te amava, é o momento que a pessoa te obriga a sentar e conversar. Você vai ficar conversando, de repente, mais do que uma noite, ao que atravessa a madrugada para não chegar a lugar algum. Né? O eu te amava é para dialogar, é para conversar. Eu te amava. Pronto. Por quê? E daí, né, a noite inteira conversando. Isso aqui se chama presente do indicativo. Eu te amo. É uma ação que ocorre concomitante ao momento em que falo. O que eu sinto e o que eu falo se dão no mesmo tempo. Esse é o pretérito perfeito do indicativo. Indica as ações interrompidas, acabadas. Ok? E temos esse tempo mágico, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Para mostrar duas coisas. Coisas que você fez no passado. Fez de forma repetitiva. Eu estudava, eu morava em tal lugar. Né? Você quer esticar o tempo com esse pretérito imperfeito no passado, mostrando a rotina da tua vida. Ou ações que começaram no passado, você sabe que começou, mas não tem a certeza que acabaram. Tudo bem? O exemplo clássico que eu dou é a minha saída de casa. Quando eu dou aula de manhã, esse é o exemplo que dou. Quando eu saí de casa, a minha esposa dormia. É muito certo que a vagabunda continue dormindo. Sacaram? É o exemplo clássico lá. Eu não sei se ela interrompeu o sono dela. Né? Ela dormia. Dormia ao pretérito. A ação estava acontecendo no passado, eu tenho certeza. Mas eu não tenho certeza que ela tenha acordado. Sacou? Se acordou, é o pretérito perfeito. Se a ação pode estar acontecendo até agora, eu não tenho certeza da interrupção, é o pretérito imperfeito do indicativo. Esses são os 3 tempos mais requisitados em tudo que você trabalhar com tempo verbal. Tudo bem? Transformação da voz passiva. 90% em cima disso. Você erraria o eu te amo, eu te amei, te amava? Nunca. Sacaram o controle de qualidade que você tem nisso aí? Nunca você trocaria um verbo pelo outro. Esse controle já está dentro de você? Claro que está. É só botar ordem na bagunça. Então pega o verbo determinar. Ó. Eu determino, eles determinam. Eu ontem determinei, eles determinaram. Eu determinava, eles determinavam. É igual? Não. É diferente. É parecido? Não. É diferente. Sacaram? A diferença pode ser um acento.
isso já é suficiente para mudar toda a formatação. Né? Por isso que entre amara e amará, a diferença é a sílaba tônica. Só isso. Né? A forma é igual, só a sílaba tônica que é diferente. E aí você está percebendo, então eu não posso errar essa obviedade. Ao contrário, o quanto antes eu preciso dominar. Pegar os verbos e começar a brincar. Por exemplo, ó, tem um verbo que é feio, o verbo constituir. Pega o verbo constituir, é duro de conjugar nesses três. Ó. Eu constituí, ele constitui. Perdão, ó, ele constitui. Eu constituo, ele constitui. Eu ontem constituí, ele constituiu. Eu constituía, eles ontem constituíam. Perdão, ele constituía. Ah, trabalhou no singular? Brinca também no plural. Né? Eles constituem, eles constituíram, eles constituíam. É tudo diferente, gente. E vai brincando de um para outro. Né? Daqui a pouco você vai estar fazendo uma questão, joga esses três. E diga para si próprio, você nunca na vida prática trocaria o presente pelo passado perfeito. Você tem total controle de intenções quando usa o passado perfeito e o passado imperfeito. Agora é tomar posse disso, nas mais variadas questões que vão te aparecer. Então agora, ó, voltem aqui, ó. Desrespeitam. Por não ser desrespeitaram, nem desrespeitavam, ó a exclusão, ó. É que você chama isso aqui de presente do indicativo. Por isso você vai conjugar o verbo ser no presente indicativo. E aí tem que estar montado na tua cabeça aí. Eu sou, tu és, ele é. Né? Então aqui, como a consciência e a liberdade, a consciência e a liberdade, sujeito, ok? Vai pegar o verbo ser agora e colocar no presente do indicativo. A consciência e a liberdade são desrespeitadas. É esta a resposta correta na prova, né? Esses meios desrespeitam a consciência e a liberdade. A consciência e a liberdade são desrespeitadas por esses meios. Olhem lá a lista de opções que a prova te deu. Letra A. Na letra A, serão respeitadas. Na letra A, a prova foi lá e falou assim, ó, vamos começar a confundir os candidatos. Serão respeitadas? Vamos trabalhar no tempo. Está errada a letra A. E onde está a confusão? No tempo. Serão é futuro. Ele teria que conjugar no são, no presente. Na letra B, invoca-se uma irmã chamada voz passiva sintética. Sacaram? Invocam a voz passiva sintética. Desrespeita-se é a voz passiva sintética. Só que sem a concordância. Se fosse desrespeitam-se a consciência e a liberdade, aí sim ela estaria correta. O problema da letra B é o singular. Então é a concordância que está errada. Caiu a voz passiva, mas a concordância singular está errada. Na letra C, o que a prova te apresentou na letra C? Ah, o singular. Então o problema aí é concordância. Porque se estivesse no plural, estaria correta. Sacaram? Ó, é desrespeitado o problema de concordância. Na letra D, a forma correta. Na letra E, são desrespeitados concordância. No caso, concordância nominal é a forma equivocada. Tá bem? Quando você começa a fazer isso aqui, ó, mapa de como a banca pensa, imediatamente sem dizer assim, ó, isso aqui que é estudar. Acertar a questão é uma obrigatoriedade, que você deve perceber que há uma mecânica. Porém, entender a cabeça da banca é o que produz malícia. Acertar a questão é resolver. Estudar a cabeça da banca é outra visão do mundo. Né? É o momento que você se prepara para o amanhã. Acertou a questão? Parabéns. Mas não deixe de entender as armadilhas que ela está te criando. Ora é com o tempo, ora é uma voz passiva irmã, ora é a concordância. Olha a concordância como atuou nesse momento. Tá bem? Vamos para uma próxima questão. Vamos lá. Vamos agora para a seguinte frase. Olhem lá. A Coreia do Norte
interrompeu. Oi? Passou? Ah, tá, obrigado. Obrigado, viu? A Coreia do Norte interrompeu. Então agora você vai começar a criar alguns compactos. São coisas que você olha e resumem muita informação. Você está olhando para interrompeu e já sabe que você está na voz ativa, que o tempo é o pretérito perfeito do indicativo, e tudo você está criando de forma mínima. Né? Ah, professor, por que você não escreve as coisas? Primeiro é preguiça. Né? Melhor assumir que é... Por que você não escreve voz ativa? Preguiça, lógico. Por que não escreve pretérito perfeito indicativo? Porque enche o saco, gente. Faço isso há mais de 10 anos. Né? Então, aquilo que você tem intimidade, um pingo já traz toda a informação que está na memória. É isso que nós fazemos assim no dia a dia. Ó. Você não faz um para desse jeito, não escreve o que assim, ó. Né? A pessoa vai escrever paralelamente, só escreve metade, coloca lá uma barra. Aquilo que já é íntimo, aquilo que te pertence, né? Você não chama mais pelo nome completo. Quando a minha mãe quer me chamar a atenção, ela me chama o nome completo. Sacaram? É o momento que ela não está invocando o filho só. Está invocando o homem. Né? O que você tem aí? Né? É homem ou não é? Então é aquele momento que você percebe. Ó, quando você está usando isso aí, é para dinamizar o material didático em relação à sua memória. O material didático é a extensão da sua memória. Olhou para o VA, PPI, você já sabe tudo o que é isso. Está tudo estendido na memória. Tudo bem? E você já sabe para onde vai. Você vai pegar o verbo ser e vai conjugar no PPI. Eu fui, tu foste, ele foi. Isso já está pronto na memória. Está lá adormecido, pronto para ser acionado. Interrompeu, está no PPI, o verbo ser na voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, vai receber essa forma. E aí você já tem o esquema armado. Eu fui, tu foste, ele foi. Agora precisa achar o objeto direto aqui. Ó. Qual que é o objeto direto? Porque ele é decisivo agora na concordância. E vocês já viram quanto que a concordância é invocada na questão. Então agora, ó, atenção ao objeto direto, que ele vai virar o sujeito do verbo ser. No caso aqui, interrompeu comunicações. Então, comunicações, né? Fui, foste, comunicações, foram, no pretérito perfeito, foram, pega o particípio do verbo interromper, interrompidas. Ok? Interrompidas. Esta é a alternativa correta, é a forma correta, né? Vamos lá. Qual que é a correta? Ah, a correta, professor, é a letra B de bola. Isso, parabéns. A letra B de bola é a alternativa correta. Tempo de resolução da questão. A hora que a máquina estiver funcionando, não pode levar 1 segundo. Sacaram? Olha lá, você olhou, o produto externo bruto já tem que sair aqui embaixo. Ó. Olhou, não interrompeu comunicações, comunicações foram interrompidas. É uma questão padronizada, é uma questão comum, e você está aprendendo apenas a administrar as peças e a transformação. Então, a hora que você dominar essa mecânica, 1 segundo de demora para fazer isso. E, agora é o infinito. Você vai olhar para as alternativas A, C, D e E dizer por que elas estão erradas. E aí o tempo eu não posso dimensionar. Aí vai da tua experiência de vida, da sua observação, mas é isso que amadurece. É isso que faz prever a questão que você fará numa prova. Tá bem? A letra A, tinha interrompido. Tinha interrompido ainda está na voz ativa. Tinha interrompido é o verbo ter mais o particípio. Interrompido é o particípio, mas é o verbo ter do lado. Eu estou na voz ativa e não na voz passiva. Tá bem? Usou-se uma locução verbal. Então eu começo a perceber que a letra A está ali para aqueles que estão bem em estado selvagem. Né? A voz passiva se bifurca, vira 2 verbos, lá tem 2 verbos. Tem o particípio, lá tem o particípio. Mas sacaram como o verbo auxiliar não é o verbo ser. Lá temos o verbo ter, tinha interrompido. Você está na voz ativa, é tempo composto. Né? Tinha interrompido, é voz ativa. Na letra B,
Fora interrompido está correto. Letra C, fora interrompido. O tempo está errado. A concordância está errada. Sacaram? Então, quem casou com a letra C está totalmente fora do controle. Né? Porque tem duas coisas erradas. Na letra D, haviam sido interrompidas. Aí não bate a contabilidade. Sacaram? Se lá em cima eu tenho um verbo, na voz ativa eu tenho um verbo, na voz passiva tem que virar 2. Sacaram? Se lá em cima eu tenho um, na voz passiva terei 2. Se lá em cima eu tiver 2 verbos, aqui embaixo vira 3. É uma contabilidade óbvia, porque na voz passiva analítica, que é a voz passiva que se divide, eu vou colocar o verbo ser. Se aqui tem 1 mais o verbo ser, vira 2. Se lá em cima eu tenho 2 mais o verbo ser, vira 3. Então, como eu tenho um verbo aqui, lá embaixo tem que ficar 2. A hora que eu olho para a letra D, o que aparece na letra D? Haviam sido interrompidas. Está errado. Então é que você começa a fazer alguns exercícios de adivinhação. Tá bem? É esse o momento interessante em que você fala assim, ó, pro haviam sido interrompidas. Para que isso esteja correto, é a voz passiva analítica. Como teria que ser a voz ativa? Sacaram? Então a voz ativa seria, no caso lá, né, a Coreia do Norte, havia interrompido as comunicações. As comunicações haviam sido interrompidas. Aí seria o correto. Aí que você começa a perceber que esse vai ser o próximo problema. Em vez de eu ter um verbo, eu vou ter 2 na voz ativa. Tá bem? Aí que você já está se preparando para um problema que vai surgir. Para a letra D estar correta, ela teria que aparecer assim na voz ativa. E não apareceu. Apareceu interrompeu. Tá bem? E ainda temos na letra E, haveriam de ser interrompidas. Cujo problema é o mesmo. Né? Virou 3 lá, haveriam de ser interrompidas. Para isso aqui estar correto, do jeito que foi apresentada, lá na voz ativa deveria aparecer: a Coreia do Norte haveria de interromper as comunicações. As comunicações haveriam de ser interrompidas. Tá bem? Quando você faz esse tipo de exercício, não agora está tudo muito fresco, você não maturou tudo isso daí, né? Mas daqui a um tempo, você vai começar a fazer isso. Acertar a questão e dizer, ó, por que o cara fez isso? Para assim ficar correto, como deveria ter sido a voz ativa? Você já prevê problemas, né, que enfrentará daqui a pouco. Tá bem? Então voltem para a letra B de bola. Achar a letra B de bola como correta não deve ser algo hoje difícil. Esse é um momento tranquilo, porque você está percebendo, né, que essa transformação temporal não é complicada. Os tempos usados até agora são presente e passado. Está muito simples. Vamos ver agora a questão seguinte. Olhem lá. Transpondo-se para a voz passiva a frase: ele, sujeito, leva, verbo, a sério. A sério, você poderia pensar um monte de coisas, menos uma. Qual que é a única coisa que você vai olhar para sério e dizer que não é? A sério não é o quê? Não é objeto direto. E daí aquele que consegue o raciocínio, aquele que não consegue, cria-se um ambiente de inveja. É isso que é uma inveja silenciosa. Alguns falam, não é objeto direto, fala baixinho até para não gerar essa inveja no outro, né? Mas aquele que não chegou a esse raciocínio, não chegou por quê? Porque não está sabendo ler a preposição a. Essa preposição a que está ali está dizendo, ó, eu não sou objeto direto, pelo amor de Deus. Então isso aqui pode ser objeto indireto, adjunto adverbial, sacar? Está vinculado ao verbo, está amarradão no verbo e traz preposição. E daí vem esse momento maravilhoso. Qual será a diferença? A diferença é 100% semântica. Tá legal? Principalmente quando você diz
que os adjuntos adverbiais, em sua essência, os principais, trazem ideia de lugar, de tempo, de modo e de causa. Onde, quando, como e porquê. Essas são as ideias primordiais do advérbio. A hora que você age, essas 4 ações são as mais recorrentes. Tá bem? Há outros advérbios, mas aprenda bem esses 4. Então, levar a sério é objeto indireto ou é adjunto adverbial de modo? Sacaram? Como que ele leva os estudos? A sério ou estuda? Ah, ele leva na brincadeira, ele leva a sério. Sacaram? É o modo como ele leva os estudos. E não é o que ele leva, nem para quem ele leva. É o modo como ele leva. Por isso você vai lá e fala, professor, a sério, então, é um adjunto adverbial de modo. Parabéns. Mas para que você está gastando tanta energia? Se você tinha que achar o verbo e o objeto direto. Professor, porque eu gosto, sacaram? E é bacana perceber a criação do raciocínio. Você está matando isso aqui, falando, isso aqui não presta. Está ótimo. Você está excluindo a concorrência. E daí fica fácil achar, então, uma das mais exigentes profissões. Ok? Na morfologia, o que seria a palavra exigentes? Na morfologia. É um adjetivo. Parabéns. O que é a palavra mais? Se você souber, parabéns. Se não souber, também você já sacou que é periférica, é muito periférica. Se houvesse alguma confusão, seria entre exigentes e profissões. O mais não. Né? Mas se um dia você disser que é advérbio de intensidade, parabéns. Ótimo, não tem problema. Agora, entre exigentes e profissões, você tem que entender que um é qualidade e o outro é substância. Tudo bem? Profissões é o substantivo. E exigentes vai ser o adjetivo. E qual que é o núcleo, então, desse trechinho? Profissões. Desse trecho aqui, profissões é o núcleo. Profissões vem preposicionado? Sim ou não? Porque aí a pessoa começa a perder de vista que é profissões que é dona dessa preposição que está aqui. Não é o mais nem exigentes. Ok? O das, o que é o das? Preposição de mais o artigo as. Tudo bem? Isso aí que você fez chama-se análise morfológica. Esse uma, se viesse com um substantivo, seria artigo indefinido. Tá legal? Como ele está sozinho, a gramática resolve chamá-lo de pronome indefinido. Esse uma sozinhos, pronomes indefinidos. Tá ok? Essa é a configuração morfológica. Agora faça a configuração sintática. Disso aqui, qual é o núcleo do objeto direto? A pessoa que vem da rua, em estado bruto selvagem, vai olhar para profissões. Que é aí que está a substância. Aí que está o valor maior da ideia. Você só entende o que está escrito ali por causa da palavra profissões. Nenhuma outra antes é interessante e informativa como a palavra profissões. Por isso que os olhos buscam a palavra profissões. Não são os olhos, é o cérebro. A parte semântica olha para profissões. Porém, hoje, você tem uma destreza que não é apenas o cérebro. Não é apenas a leitura, não é apenas a interpretação. Chamar o uma de núcleo do objeto direto é uma independência que você cria. Sacaram? Você se torna mais livre para entender as coisas. Que não é o sentido, é a amarração da frase. Profissões não vai poder ser o núcleo do objeto direto. Por quê? Por causa deste de. Por causa desta preposição. Então, nesse objeto direto, qual que é o núcleo do objeto direto? A palavra uma. Daí o aluno fala, mas professor, por que você está criando essa luta toda? Né? Você está brigando, por quê? Porque o objeto direto, daqui a pouquinho, ele vai virar o quê? O núcleo do sujeito. Sacaram? Esse núcleo do objeto direto. Então, sacaram, é nesse momento
que você começa a encontrar as crueldades da banca. Se o teu roteiro tem lá a regra, a transformação, a administração das peças como a base da voz passiva, você abriu agora um rol, uma lista das maldades. Você percebeu que a parte do tempo, a prova invoca o tempo todo. A parte da concordância, o tempo todo. E agora surge um problema novo, que é a forma em que o sujeito está construído. Sacaram que é um mundo paralelo à voz passiva? Não é problema da voz passiva, são problemas de conjugação verbal, da concordância verbal, a forma como o sujeito foi constituído. Eu olho para uma estrutura dessa, eu não sei o que é núcleo e o que não é. Vamos então agora analisar a frase transformada. Vamos lá. A frase original é a seguinte: ele leva a sério uma das mais exigentes profissões do mundo. Então, vou pegar o objeto direto e vou transformar em sujeito, ok? Uma das mais exigentes profissões. Ainda tem o do mundo aí, ó, para atrapalhar. Sacaram? Tudo isso virou o sujeito. Tá legal? Qual que é o núcleo desse sujeito? E aí você tem que aprender que a palavra uma será o núcleo do sujeito. Tá legal? É como se ele dissesse assim, ó, uma profissão das mais exigentes do mundo, ficou implícita a palavra profissão aqui, ó. Uma profissão das mais exigentes do mundo leva, saca? É levada, né, como nós vamos ter. Olha lá, a palavra profissão está subentendida ali. Mas estão percebendo como há nesse momento na teoria, uma imposição teórica. Você não vai poder concordar com qualquer coisa, e sim com o núcleo do sujeito. Lá na frase original, leva, então você vai pegar o verbo ser e vai flexioná-lo no tempo do leva. Eu levo, tu levas, ele leva. Leva está no presente indicativo. Então o verbo ser vai ficar no presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Então uma das mais exigentes profissões do mundo é. E o verbo levar vai para o particípio, é levada. Tudo bem? Na prova, a alternativa correta, vamos projetar então, ó, a correta, ainda colocou a sério ali para atrapalhar, né? Mas é a letra D de dado. A letra D de dado seria a alternativa correta. Qual seria a frontal concorrente à letra D? A frontal concorrente é a letra C. Sacaram? Olha lá, pronto. O dia que você estiver fazendo isso, você está atendendo ao que a banca exige dos bons candidatos. Excluir com rapidez o lixo e ficar com as duas problemáticas. Ok? A C, então, está errada por causa da concordância verbal. A concordância está errada. Mas o problema dessa questão é o sujeito que te foi apresentado. O objeto direto que se transformou no sujeito e deu um sujeito feio, estranho, que eu tinha que ter muita competência para administrar. O resto é muito lixo, gente. Né? Na letra A tem 3 verbos, gente. Se leva é 1, tem sido levado, virou 3, está errado. Na letra B, eu estou na voz ativa. Tem levado, ainda é voz ativa. Tudo bem? Na letra E, o problema é o tempo. Na letra E, o problema é o tempo. Será levada, está no futuro. Pronto. Começo a entender a mentalidade de quem produz as questões. Os níveis de confusão que uma prova invoca. Tá legal? E entender que entre a D e a C é que o pau tinha que quebrar. É aí que eu tinha que brigar, lutar entre a D e a C. Por causa do objeto direto e o sujeito que ele gerou. É esse que é o grande problema. Tá bem? E aí que você tem que olhar para o mapinha que você está criando e dizer assim, ó, isso já não é mais voz passiva. Esses são elementos decorrentes da voz passiva, mas estão dialogando com outros tópicos gramaticais. Ó. Tá legal? Então começa aqui uma divisão muito clara, o que é voz passiva e o que é o problema gerado pela voz passiva. O problema está dialogando com as outras partes, né, que nós temos aí. Tá bem?
Vamos agora a uma nova situação. Nessa nova situação aparece algo que você já conhece. Quando você olha um eu, um me e um mim, você está olhando o caso reto e o caso oblíquo. Por exemplo, você pode estar olhando o me, que é o objeto direto, e olhando um eu, que é um sujeito. Sacaram? E como vai haver uma permuta agora, ó a mudança de forma que vai ocorrer. Quando eu digo, então, ela me viu, voz ativa, como é ficar na voz passiva? Sacaram? Ó, ela me viu. Como é ficar na voz passiva? Muda de caso. Até agora você não teve essa sensação de mudar tão bruscamente de forma, né? O me vira eu. Eu fui visto por ela. Então, na hora que entrar os pronomes pessoais, eu tenho que administrar isso. Caso reto, caso oblíquo. Olha a mudança de forma que tem. Tá legal? Então, eu não posso me assustar com essa realidade. Eu já sei que há o caso reto, que é o caso sujeito, e tem o caso oblíquo, que é o caso dos complementos, entre eles o objeto direto. Há uma mudança de forma? Claro que sim. Tá bem? Então, ao pegar a frase que nós vamos trabalhar agora, ó, surge uma novidade, então. A voz do futuro, né, a voz do futuro nos acorda. A voz do futuro nos acorda. A voz do futuro nos acorda. A voz do futuro é o sujeito. Acorda é um verbo que traz um complemento. Há um objeto que é acordado. Quem acorda, acorda alguém. Então o verbo é transitivo direto e esse nos é o ser acordado. Sacaram? Então eu vou lá e transformo. O objeto direto vai virar o sujeito. Por isso que fica nós. Muda de caso. O acorda está no presente do indicativo. Então vou pegar o verbo ser e jogar também no presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Nós somos, pegar o verbo acordar, jogar no particípio, nós somos acordados pela voz do futuro. Alternativa da letra D de dado. Sacaram? Qual que é uma presença que incomoda se eu não treinar? Vamos colocar aqui, ó. Se eu não treinar, os pronomes pessoais podem gerar uma estranheza. Tá legal? Os pronomes pessoais podem me produzir, sim, uma grande estranheza. Então, no nosso roteirinho, né, lá, o pronome pessoal é também um dos quesitos que eu tenho que administrar. Tá legal? Então, quando você tem lá que as análises a demonstram, tá legal? As análises, né, demonstram a verificação que houve nas eleições, né, o resultado. Então, as análises a demonstram. Ah lá, isso aqui, essa coisa que você está olhando, não está nem ligando, ela passa a ter um grande poder e assume a função de sujeito. É isso que eu não posso perder de vista. Ó. Ok? O caso oblíquo virando o caso reto. Ela é demonstrada pelas análises. Sacaram? Então a presença do pronome gera um incômodo que eu tenho que administrar. Tá legal? Por causa dos casos que os pronomes pessoais têm. Caso oblíquo, caso reto, caso oblíquo. Ok? Por isso que numa frase, então, como vi-o, como ficaria na voz passiva? Vi-o. Como que você transformaria em voz passiva isso aí? Sacaram que loucura? 3 letrinhas michurucas, vi-o, fica. Ele foi visto por mim. Sacou isso aí? Você está com a mecânica na cabeça. Para completar essa mecânica,
observe uma das grandes manhas que a pessoa deve ter. Sacaram? Então perceba assim, ó. Ah, professor, ó, eu estou falhando muito no tempo. Então vai lá e treina o tempo. Sacaram? Falhando na concordância no sujeito, essa é uma matéria que nós vamos estudar ainda. Você vai ver coisas piores, muito piores. Pronome pessoal é só absorver o susto. Absorver o susto. Agora o tempo, ó que bacana você perceber isso, ó. Quando você usa ler, imagine assim, projete a frase. O menino lê o livro. Ler o livro está no presente do indicativo. Como ficaria na voz passiva? O livro é lido pelo menino. Então, na cabeça da criatura que a coisa funciona bem, mas funciona bem por quê? Só bate o olho na voz ativa, já sai a voz passiva. Por quê? Porque ele tem isso aqui montado na cabeça. A correlação do presente indicativo está pronta na cabeça dele. Se aparece, ele lê os livros, ele vai mudando lá, os livros são lidos. Se em vez de livro for revista, ele lê a revista é lida. Aí ele vai pegando o acidental e vai acomodando. Mas o tempo está ancorado na cabeça dele. Se fosse, ele lê o livro, pretérito perfeito indicativo, o livro foi lido. Se era o livro, ele lia o livro, pretérito imperfeito do indicativo, o livro era lido. Isso já estava pronto na cabeça dele, por isso que bate o olho lá, sai aqui. O tempo já está completamente dominado. Tá legal? E o restante, ele começa a organizar pensando no pior. Mas são esses três que ele tem total domínio. Tá bem? Se na prova cai, o menino lera o livro, que é o P mais que P. P mais que P do indicativo. Como vai ficar? Ah, o livro fora lido pelo menino. Que é o passado mais que perfeito. Ah, o menino lerá o livro. Lerá o livro é o futuro. Futuro do presente do indicativo. Ah, o livro será lido pelo menino. Ah, o menino leria o livro. Ah, esse tempo é exótico, é estranho, não te pertence. Imagina, esses dois tempos já apareceram na questão dos pronomes. Eu não posso dizer leria-se, por exemplo. Né? Então, são dois tempos que já estão vindo de um outro assunto, que já foram problema lá atrás. Colocação pronominal no futuro, precisa ter atenção. Isso é o futuro do pretérito do indicativo. Né? Então, o menino leria o livro seria lido pelo menino. Então, perceba assim, por que alguns batem o olho na voz ativa e já falam a voz passiva? Porque o tempo está sob controle. A pessoa já está com os tempinhos aí, ó, funcionando perfeitamente. Bateu aqui, sai lá. Ele já sabe conjugar o verbo ser. É esse que é o grande problema. Não é que ele não sabe a voz passiva, é que talvez ele não tenha controle das várias formas do verbo ser. O verbo ser nem irregular ele é chamado. Ele é chamado de anômalo. Anômalo é o pior adjetivo que pode ter, gente. Sacaram? É aquilo que você fala assim, pô, eu não presto para nada, então. Né? Nem irregular eu não sou, eu sou anômalo. De tanto que ele muda de forma, ele é chamado de anômalo. Tá bem? Olha lá, ó. Sou, é, fui, foi, era. Ó, quantas formas. Ah, tá aí o segredo. Intimidade com o verbo ser. Mais ainda, porque o verbo ser é um dos primeiros que a gente tem na cabeça. Ah, é isso aqui, ó. Relação da forma ao tempo. É isso que falta, ó. Sacaram? Ancorar a forma à classificação temporal. Tá bem? Por isso, quando você entrar no subjuntivo, em que nós vamos usar o que para trazer o presente do subjuntivo, nós vamos usar o se para puxar o pretérito imperfeito do subjuntivo e vamos usar o quando para puxar o futuro do subjuntivo. Sacaram lá? Presente, passado imperfeito e futuro do subjuntivo. São tempos típicos
das orações subordinadas. E para você trazer da profundeza da sua memória, nós colocamos 3 conjunções para você puxar o que é típico, né, desses 3 momentos. Olha lá. É necessário que o menino leia o livro. É necessário que o livro seja lido pelo menino. Esse é o presente do subjuntivo. Se o menino lesse. Se o menino lesse o livro. Se o livro fosse lido pelo menino. Quando o menino ler. Quando o menino ler o livro. Quando o livro for lido pelo menino. Tudo bem? Aí que você começa a entender o que é material didático. Diga assim, você já viu isso em alguma vez na tua vida? Nunca. E aquele que sabe, sabe por quê? Porque isso já está funcionando. Então, às vezes, pela pergunta que o aluno me traz, eu falo assim, desgraçado, mas como que você não sabe que leu equivale a foi lido? Porque ele não tem isso daqui, ó. Então, a pergunta do aluno é muito importante para o professor. Quando o aluno cala a dúvida, o professor deixa de produzir essa visão didática. Né? Eu falo desgraçado, mas é um desgraçado com muito carinho. Né? Falo assim, desgraçado, como que você não sabe? Fizemos 10, 15 frases lá na sala, como que você não sabe? E aí é bacana entender que ele não está dominando, é o verbo ser. Aqui ele até classifica, mas lá não sai nada. Ou sai misturado, sai trocado. Tudo bem? Por isso que no material didático de vocês, o material de reforço, sacaram? Aquele caderno de questões que vocês têm paralelo a esse momento, está lá, impresso com letras lindas, né? Tamanho 10, na letra Arial. Está lindo lá no seu material didático. O que você fez comigo aqui hoje foi um esforço de construção. Você falou, isso é interessante, isso não tinha, né? Eu vou marcar, mas não ficou horrível. No seu caderno eu sei que ficou mais bonito. Mas lá no caderninho de questões, vocês têm isso aqui montado. Agora, qual que é a diferença? Se alguma pessoa que não frequentou a aula pega aquilo lá, ele não saca para que serve. Vocês que sentiram as dores, olham para isso e falam, aqui está a minha salvação. É isso que eu tenho que treinar com os detalhes das variações. Que aí você começa a entrar, nos problemas da concordância, nos sujeitos horríveis, tá bem? E para nós fecharmos aqui, já pode colocar. O 8º item da problemática chama-se locução verbal. Tá bem? Nós vamos fazer um intervalo agora e já deixa pendurado, então, que o próximo item da confusão está na locução verbal. E também é o último, né? É o último item do roteiro da voz passiva. É isso que você tem que perceber, cada um deles aqui está te dizendo alguma coisa, tá bem? Quando voltarmos, então, voltaremos com a voz passiva sintética, tá bem? Toma um café reforçado e volte animado. Até lá.